Olá, pessoal! A série intitulada Contando Histórias de Sapiranga, Registros de Memória da Comunidade, é uma iniciativa do Museu Municipal de Sapiranga, que procura contar partes da história de Sapiranga através de diferentes registros de memórias de diferentes personagens que fazem parte da história da nossa cidade. Eu espero que vocês gostem da série que nós vamos apresentar, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre história, sobre política, sobre economia, sobre educação, saúde e cultura, né? Um bom vídeo a todos vocês! Meu nome é Marli Loz, sou funcionária de carreira da Prefeitura Municipal de Sapiranga há 37 anos. No ano de 2021, fui premiada com a transferência da Secretaria de Educação para a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, para trabalhar junto ao Museu Municipal, que atualmente está sendo dirigido pelo Dr. PhD Daniel Gever, um líder maravilhoso e um exemplo de profissional, que sempre nos incentiva a produzir mais, a querer mais e a acertar mais. E numa conversa que estava tendo com alguns amigos há um tempo atrás, surgiu o assunto da emancipação de Sapiranga, como foi a festa, e eu lembrei, meu Deus, isso tem que ser registrado. Voltando para o museu na semana seguinte, falei para o Daniel, e ele me disse, faça um projeto, ponha isso no papel. E foi o que eu fiz, né? E ele levou o projeto para a Prefeitura Municipal, e a prefeita logo achou que seria uma coisa bem legal de se fazer. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma série de reportagens, de conversas com diversos segmentos da sociedade. Nós agora estamos no 6º ou 7º registro, e hoje nós vamos falar sobre educação. Por isso, o convite para essas estrelas da educação de Sapiranga, que tenho certeza todos os professores da rede se sentirão muito honrados em serem representados por vocês. Tá? A gente vai começar a nossa conversa com a professora Veridiana dos Santos. Gostaria que tu te apresentasse mais formalmente, falasse um pouco sobre tua trajetória e fale o que você quiser sobre educação. A conversa é nossa agora. Em primeiro lugar, é uma honra participar desse projeto. É sensacional ser reconhecido, ser valorizado por esse tempo todo. Tempo que são 23 anos, então, de caminhada, né? Que eu fecho esse ano no município. Terminei o magistério, já fiz o concurso e logo entrei na Escola Pastor, e estou lá até hoje. Já trabalhei em outras escolas também. Trabalhei no Décio, 2 anos, trabalhei na educação infantil, mas são 23 anos, então, lá na Escola Pastor, né, que é a minha escola do coração. Tenho, então, magistério, pedagogia, fiz educação especial, pós-educação especial, educação inclusiva, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e agora estou estudando terapia cognitiva e comportamental, para poder fazer um trabalho melhor com os meus alunos, né? Poder atender todos de uma forma especial e cada um dentro da sua especificidade. Eu amo o meu trabalho, né? Então, desses 23 anos, eu tenho 9 só voltados para a sala de educação especial, né? E aí, quando eu recebi o convite para falar sobre inclusão, eu pensei assim, é uma honra falar sobre inclusão, mas a inclusão é a inclusão de todos nós dentro das escolas, né? Do feminino, do masculino, da pessoa com deficiência ou sem deficiência, né? Com que todos sejam aceitos naquele ambiente, que é o que a escola tem que propor, né? Mas a educação especial, ela é diferente porque a gente precisa trabalhar cada um dentro da sua necessidade, né? E ele seja visto e seja respeitado, né?
dentro da sua especificidade. Todos nós temos uma necessidade especial, uma necessidade específica. Tu usa óculos, né? Eu agora estou com uma deficiência auditiva, mas trabalhar com a criança especial faz com que ela seja vista de uma forma que ela mesma acredita que ela tem capacidade, que ela tem potencial. Que isso a gente vê que os pais estão desacreditados, a comunidade está desacreditada, né? E lá naquele meu momento que eu tenho com cada um, a gente faz trabalhos incríveis, né? Eles brincam, eles cantam, eles recortam e montam e fazem outras coisas, trazem também sugestões de atividades que às vezes a própria família não acredita que eles têm capacidade, né? O ano passado teve um projeto muito legal, que foi com o meu aluno Josué, que numa conversa, né, que foi vindo assim, numa brincadeira, saiu um livro, né? O livro de autismo, né? Ele contando a história dele, que ele é autista. Então, não tem uma valorização maior do que essa, né? Foi o meu trabalho com o dele ali, né? E se criou um projeto e ele foi, assim, para vários municípios, né? Fez depoimentos, ele foi para televisão, para rádio, sabe? Então, foi um movimento em que a família dele, assim, que estava um pouco desacreditada porque ele sofria bullying em outras escolas, né? Então, que ele foi acolhido, foi bem recebido e está ali fazendo sucesso até hoje. Floresceu. E floresceu. Então, ele é um ídolo na escola, né? Que legal. Eu tive uma experiência assim também que foi Bom, desde sempre eu tive alunos com necessidade especial. E foi o que me atraiu a fazer um pós-educação inclusiva. Mas em 2003, quando eu fui trabalhar no DES, eu recebi o convite da CELI, que tinha um projeto do Instituto Ayrton Senna, e dentro do Instituto Ayrton Senna era o Se Liga, que era um projeto que acelerava dentro, né, da aceleração já que havia. Então, eram pegos os alunos que não conseguiam aprender, defasados totalmente, assim, dentro de uma turma, alunos de 8 a 17 anos, né? E eu recebi o convite, então, para trabalhar com essa turma. Lá no Décio, quando ele mudou de endereço para o prédio novo, já a gente não tinha nem recreio. Eram crianças, assim, muito difíceis de trabalhar, com uma história, assim, terrível, né? Famílias, assim, totalmente desorganizadas, né? Eles brigavam o tempo todo, jogavam pedra um no outro, era bem complicado. E aí, foi um desafio, né? Era um desafio todos os dias. Eu não podia nem ir ao banheiro, que eu tinha que pedir que alguém ficasse junto para eles não ficarem sozinhos na sala. Eles não podiam ficar sozinhos para fazer um lanche, né? Então, mas aquele trabalho de formiga ali, de todo dia ficar cobrando o limite, mostrando que eles tinham capacidade, que eles tinham, né, poder realmente, né, de fazer a diferença para a vida deles. Em 2 meses foi quase um milagre, né? Assim, de que eles eles perceberam que eles tinham realmente capacidade. Eles conseguiam ficar num ambiente assim, né, trocando informação com os outros, né, compartilhando. Teve uma integração legal na turma depois, né? Claro, nem todos aprenderam, se alfabetizaram, porque eles estavam em processo, né? Eles realmente tinham dificuldades, depois alguns foram para PAI, mas foi um momento bem desafiador e que realmente ali, né, eu bati o martelo e disse, não, é dentro da educação especial que eu me achei, que eu me encontrei, sabe? E estou até hoje, gosto demais do que eu faço. Cada criança para mim é um milagre, né? É um desafio e ao mesmo tempo é satisfatório. E os pais, eu tenho a confiança dos pais, sabe? Eu tenho, assim, um carinho por eles, um reconhecimento, eu tenho uma troca, uma participação. A gente tem contato direto, né? Então, assim, é bom. Não tenho, assim, dizer que eu poderia fazer uma outra coisa, né? Já tive experiência administrativa num outro ano, que a Marli sabe bem, que não foi fácil. Mas eu me achei na educação especial e é o que eu gosto, que eu amo fazer. Tu viu só o porquê do convite? Não teria pessoa melhor para falar sobre inclusão que você. Eu sempre digo, quando a gente é apaixonado pelo que faz, quando a gente ama o que faz, eu nunca entendia muito bem essa coisa de quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha, a gente se diverte. Realmente. Eu às vezes sou a última a chegar, mas eu sou sempre a última a sair, né? Sempre fica um pouquinho a mais lá, mas muito legal.
por isso vocês foram convidados para esse bate-papo hoje. Bom, agora eu vou passar a palavra para a senhora Neuza Gracionete Simons, que também professora há bastante tempo no município de Sapiranga e com uma vasta experiência na administração escolar, né? Então, Neuza, Neca, por favor, você faça um breve histórico também do teu trabalho e nos brinde com sua fala. Eu acho que se disser Neuza Gracionete Simons mesmo fica bem complicado, né, gente, que se ficar só nisso, a maioria das pessoas não sabe nem de quem estamos falando, né? Então eu sempre brinco que eu sou que nem a Xuxa, né? Porque a Xuxa tem um nome, ninguém não sabe nem que nome que é, mas ela é conhecida por Xuxa, né? Então eu tenho um nome que a maioria das pessoas também não sabe qual que é, mas eu sou conhecida por Neca, né? Bom, gente, escutando assim bem o que a colega Veridiana disse, né? Fiquei eu pensando assim, nossa, o que eu vou falar, né? Acho que é uma dádiva trabalhar com pessoas especiais. E eu, durante essa minha caminhada, que não é tão pouca, realmente, entrei no município de Sapiranga em 1980. Eu tenho 42 anos de exercício. Nunca fui do Estado, nunca fui particular, nunca servi a nenhum outro senhor, somente ao município de Sapiranga. Sou filha de Sapiranga e amo Sapiranga. E amo muito também o que faço. Eu, diferente de trabalhar com crianças especiais, durante essa caminhada de 40 e tantos anos, eu tive muitas pessoas que me foram especiais. Como hoje ainda tenho essa rica dessa pessoa que está conosco aqui, professor doutor Daniel Guever, que é com quem atualmente eu atuo, né? Que vim conhecer, então, profissionalmente no nosso Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindemeyer. Só tenho que agradecer a esses 42 anos que tive. Período que estudei, fiz pedagogia, depois supervisão escolar, pós-graduação, né, dona Anabela? Fizemos juntas, uma delas na Fevale, enfim, né? Metodologia do ensino, supervisão escolar, gestão de polos na Universidade de Pelotas, enfim, uma caminhada grande, né? Bom, dessas pessoas que estão aqui, eu só não tive mesmo, Veridiano, o privilégio de trabalhar com você. Quem sabe hora dessas, né? Colega Liane, colega e professora, colega Dota, diretor e colega secretário, Anabela também. Então, assim, com 40 e lá vai anos de trabalho, a gente tem uma caminhada. Eu tenho quase de trabalho que a Veridiana tem de idade, né? Então, né? É até assim complicado a gente parar para pensar assim, tipo, o que eu vou relatar? Bem pouco do que eu passei nesses 40 e poucos anos não me foram significativos. Eu vim de uma família de professores. Meu pai era professor, minha mãe era professora, minha irmã era professora, meu irmão formado em educação física. Então, o que eu vou dizer, né? Meu pai, uma das pessoas que fundou nessa cidade o departamento de educação na época do prefeito Grebin, meu também padrinho Grebin, Helmut Grebin, né? Então, o que a gente vai falar sobre a educação de Sapiranga? Uma caminhada muito boa, muito gostosa, só encontrei pessoas de renome que trabalharam comigo, que levaram as escolas, que eu fui diretora junto comigo, né? Época da Anabela, eu estava no Maria Ruth, por lá permaneci 13 anos, convidada pela Anabela para assumir, e o então falecido seu Valdomiro dos Santos, outra Xuxa, conhecido como Nenê, né? Então, é o que temos, né? Depois, vim para a Secretaria de Educação, trabalhei com a Liane bem de perto, né? Quando chegou a hora de sair, a Liane me disse assim, olha, eu tenho 6 escolas sem diretora que eu vou mudar. Eu não quero que tu saia, mas se tu quer sair, então tu escolhe para onde ir, porque eu não vou te dizer para onde ir. Eu disse para ela, eu quero ir para a Anitta. Assim, então, vamos lá.
Na ocasião em que eu saí, Liane, certamente tu não lembras, mas tu me disse assim, tu foi a última a entrar no barco, nunca pensei que tu ia ser a primeira a sair. Porque vocês entraram em 97, eu entrei em abril de 98. E daí tu me disseste isso. Eu pensei, bom, é isso, vamos lá, vamos pro Anitta. Por lá permaneci 6 anos, né? Ainda na tua gestão, nossa, se a Liane fez pelas escolas do município só o que ela fez pelo Anitta, as escolas têm que ser muito agradecidas à tua gestão, muito. Porque não teve, gente, o que a escola Anitta precisou, que eu solicitei junto àquela administração, junto a esta gestora municipal, que a escola, aos poucos, não recebeu. Nós fomos, assim, muito abençoados, né? Então, eu fui a 2ª diretora no Maria Ruth e a 2ª diretora no Anitta. Sempre dizem que a gente só lembra do primeiro, né? Que quem sobe ao pódio e fica no primeiro lugar é lembrado. E quem está, né? Segundo, né? Bem como a rainha da Festa das Rosas. A gente lembra quem é a rainha e não quem é a corte, né? Enfim, eu fui a 2ª no Maria Ruth e todo mundo diz que existe um Maria Ruth que teve antes da NECA e um Maria Ruth que teve depois da NECA. Bem como no Anitta, as pessoas dizem que existiu um Anitta antes da NECA e um Anitta depois da NECA. Então, não me queixo muito de ter sido a 2ª em nenhuma das duas, tá? E assim foram-se, né, gente? Foram anos, assim, de glória, de muita juventude, muita garra e de muitas profissionais, professores, assim, ó, que fizeram comigo a escola brilhar, porque o sucesso e o fracasso de um diretor não está só na mão dele. Né? Se tu tem uma equipe, tu constrói. Se tu não tem, infelizmente, é complicado. Né? E assim foi muito gostoso, foi muito bom estar à frente dessas escolas. Eu acredito que foi o trabalho que nós, enquanto Maria Ruth, realizamos, que me congratulou para ir para a secretaria na época da Liane, bem como o trabalho que realizamos, aquela equipe que eu tinha assim no Anitta de ponta também. Né? Nossa, quando eu saí da secretaria eu pensei assim, não, 13 anos de Maria Ruth, eu vou para aquele Anitta, eu vou fazer chover naquele Anitta. Eu não estava 3 dias lá, eu estava nas orelhas da Liane pedindo para sair. Né? Outra clientela, outros tempos, muito diferente, né? Então, assim, eu tive que me acostumar. Com Maria Ruth eu entrei com 90 e poucos alunos, 3 salas apenas, a escola cresceu comigo, cresceu com a minha equipe. No Anitta eu entrei com 400 alunos. Eu tive que conhecer, dominar, saber quem era um pai, saber quem era um aluno. Uma realidade completamente diferente. Eu vi que eu não sabia nada. Eu aprendi muito com esses grupos que eu dirigi, muito. Então, foram 6 anos assim, né, de muita luta, enfim. E daí chegou a vez de sair do Anitta e ingressar novamente, né, na Secretaria de Educação, pelo convite da Cleide, que teria sido, então, minha professora de Geografia por 6 anos no Maria Ruth. Foi lá que nós criamos, então, o vínculo profissional. Ali ela conheceu, acredito eu, o meu trabalho. E quando foi chamada para ser secretária de Educação, me buscou de novo para dentro da secretaria. Como eu adoro desafios, detesto ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, é isso. São 42 anos, mas 42 anos muito intensos, muito assim... com muitas alegrias. Eu não recordo assim de praticamente nada, a não ser evidente os incidentes que a gente tem com alunos, né? Se tu recordas, Anabela, sim, naquele contraturno que a gente teve no Maria Ruth, né? Nós tínhamos um turno intermediário, que ele ia das 7 às 11 um turno, me corrige se eu estiver errada, das 11 às 2 o contraturno do meio-dia, e das 2 às 6, me parece, né, Ana, o turno da tarde. Bom,
evidente que eu não conseguia entrar às 7 e sair às 18, porque eu só me chamo Neuza, né? Eu não me chamo Liane. Então, eu não conseguia dar conta de tudo isso, né? E aí, um dos dias que eu fui para casa de meio-dia, uma aluna enfiou um lápis dentro do olho da outra, né? Aquelas questões assim, o lápis bem apontadinho, aquela ponta hiper mega fina, daí começou um rancinho ali com 2 criancinhas pequenininhas e um foi se virar e sem querer o lápis entrou no olho da criança, quebrou a ponta, óbvio, né? Então, assim, a Neca Steinmetz, né? Daí pegou a criança, não pegou ninguém da família, sabe, né? Aquela mania, vamos resolver. Parou no centro médico, Chemalha atendeu e olhou, diretora, a senhora vai ter que ir para Porto Alegre, porque não tem nada aqui em Sapiranga que a gente possa fazer. Então, das 11 às 2 aconteceu e não era, eu não lembro, assim, foi bem no meio-dia, daí acho que não eram nem 2 horas, disponibilização de carro, motorista, levar, construímos a família, ali busquei uma tia, porque ela morava com uma avó, não morava nem com mãe, nem com pai. Procuramos a tia, o familiar foi junto, né? Lá para a Clínica da Visão, em Porto Alegre. Ai, hoje não dá para fazer nada, porque ela mesmo comeu, foi no recreio. E precisa ter uma anestesia geral, então... Aí ela vai ter que permanecer aqui, ela vai ter que dormir aqui em Porto Alegre. Né? Bom, a tia não quis ficar, fiquei eu então, né? A tia voltou com o motorista, tá? Eu acho que depois se arrependeu, daí um choratel, na época não tinha ainda celular, lá fui eu, conversei com a Anabela novamente, né? O motorista levou a tia de volta e me trouxe de volta para a tia ficar com a criança no hospital. Né? Aí esse motorista já me largou na Fevale, porque nada como ter os seus 30, os seus 40, né? Eu fiquei na aula, porque foi numa quarta-feira, em quarta eu fazia pós na Fevale, e já fiquei na aula e assim foi a situação. Essa entre tantas, né? Porque a gente também teve de um menino que parou no HPS, mas enfim, são... esses acontecimentos que a gente pode dizer assim que são tristes, né? Mas no mais, gente, só agradecer. Só agradecer as pessoas especiais que eu tive na minha caminhada, as pessoas com quem eu consegui conviver, construir, crescer, aprender, né? E como eu disse, já são, acho que agora, uns 5 a 6 anos de museu municipal. Antes estava no Museu Municipal e na biblioteca. Atualmente, então, já concluído, mas, né, num embaraço aí de estágio probatório, né, eu parei lá no Almeida Júnior, no turno da tarde, onde, então, eu estou ainda no turno da tarde, só aguardando, então, alguns trâmites legais, enfim. Mas acredito que é isso aí. Muito obrigada, uma rica história para ser contada, com certeza. Convido agora o professor José Jorge Dota, meu professor de psicologia no ensino médio. Velhos e bons tempos. Velhos e bons tempos, né? Para fazer uso da palavra e nos contar um pouco da sua trajetória também, que é muito significativa e, com certeza, fez muita diferença na educação aqui também, né, professor? Bem, eu nasci e me criei no interior do Rio Grande, na colônia de imigração italiana. E depois me formei lá no 2º grau. Na época estava no seminário, ia ser padre, então a chance foi que eu pude estudar. E aí cheguei em Porto Alegre em 1960 e entrei na URGS. Cursei a faculdade de filosofia, numa situação muito de pobreza total. Tanto é que quando cheguei em Porto Alegre, eu dormi 3 dias numa praça, porque eu não tinha onde ir. Tá? E aí, então, posteriormente, ingressei na URGS, na universidade, e comecei a estudar. E no 4º ano,
eu na situação miserável que eu estava, eu fui na Secretaria de Educação e Cultura em Porto Alegre para ver se tinha uma vaga para lecionar alguma coisa por ali, para cá. E aí, então, a secretária de Educação da Secretaria de Educação de Porto Alegre disse, olha, está por assumir aqui uma pessoa de Sapiranga, mas eu entendi Sapucaia. Tá? E ela tem uma carta do prefeito, Oscar Balduino Petri, e tem uma carta da diretora, Adelina Antonelli dos Santos, que era da Escola Normal Coronel Genuíno Sampaio. Também, eu toco qualquer coisa, me serve, vou lá. Aí, então, no dia seguinte, eu peguei pelo ônibus e cheguei em Sapucaia do Sul. Na minha cabeça, era Sapucaia. Tá? Desci em Sapucaia e eu quero o endereço da Escola Normal Coronel Genuíno Sampaio. Não tem essa escola aqui. Mas como que não tem? Se tá aqui, me mandaram de Porto Alegre, essa educação, mandou pegar uma vaga aqui nessa escola. E vai, conversa daqui, conversa dali. Aí eu pensei que eu tinha um amigo meu, Dr. Jaime Tolpolar, um judeu, e ele lecionava em Sapiranga, dava educação física no ginásio, Sapiranga. Até foi um homem de história, que dava educação física de gravata. É um detalhe. Bom, e daí então, peguei o primeiro ônibus que achei na rodoviária de Sapucaia e cheguei em Sapiranga. Aí eu perguntei pro motorista, onde é que é a Escola Normal Coronel Genuíno Sampaio? O ônibus passa na frente. Então ele disse, eu faço favor e me deixe lá. Aí eu desci, perto do meio-dia já, na fronte da antiga Escola Normal Coronel Genuíno Sampaio, que foi o ginásio ali, hoje não tem mais nada. É Carlos Bill, né? É Carlos Bill, isso aí. Desci, me apresentei à diretora, a dona Adelina Antonelli dos Santos. Ela me recebeu muito mal. Friamente. Por quê? Porque ela tinha uma indicação de uma pessoa de Sapiranga. Não vou dizer o nome. Até porque ela já é falecida. E ela me deu o pior horário que tinha. Um horário das 7 horas da manhã. Eu tinha que vir de Porto Alegre. Não tinha ônibus para mim chegar aqui às 7 horas da manhã. Então eu pegava um ônibus em Porto Alegre, dos operários, que vinha até a Metalúrgica aqui em Novo Hamburgo, e da Metalúrgica eu pegava depois um ônibus da rodoviária para vir a Sapiranga. Nunca atrasei um dia, nunca faltei um dia, e assim comecei a minha vida aqui em Sapiranga. Cheguei aqui por engano, portanto. Para mim era para Sapucaia e foi Sapiranga. Bom, aqui construí minha história, cheguei aqui para selecionar e gostei e amei essa cidade desde o começo. E, inclusive, comecei a fazer muita pesquisa por ali com pessoas mais antigas, assim, perguntar sobre a história dos smoker, que eu não sabia nada sobre isso. Então, uma coisa muito que me chamou a atenção na época era que havia assim, um grande preconceito contra os smoker, né? O que se falava mal dos smoker era impressionante, tá? Mas eu fui administrando isso tudo, né? Tá. Aí, então, cheguei em Sapiranga, comecei a dar aula na escola normal e no ano seguinte, a diretora, a dona Adelina Antonelli dos Santos, não quis mais, estava cansada, não sei o quê, e desistiu da direção. Aí ela mesma me indicou, em Porto Alegre, para mim ser o substituto dela. Ela me recebeu tão friamente, e um ano depois ela me indica para ser o substituto dela. Tá, eu fui a Porto Alegre, aceitei, voltei para Sapiranga, e aí dirigi a escola normal por vários anos. Tá? Então, o diretor do turno da manhã e da tarde era o João Olímpio Sander, que era o diretor do ginásio e do científico, que funcionava no mesmo prédio. Eu de manhã com a escola normal e ele tarde e noite com o científico e o ginásio. Muito bem. E se começou uma trajetória muito interessante, aí começamos a se envolver em uma série de coisas, aí transformamos o Genuíno Sampaio em uma escola de aplicação da escola normal, porque não tinha escola de aplicação. Aí transformamos o Genuíno Sampaio em escola de aplicação. Da então Escola Normal Coronel Genuíno Sampaio. E o prefeito da época chamava-se Oscar Balduino Petri. Foi o terceiro prefeito da cidade. Ele era um homem muito assim, voraz, um homem ativo. Ele não tinha muita cultura, mas era um homem super ativo. Eu achava ele um homem assim, dinâmico, super ativo, tinha uma certa posição sobre as pessoas, mas eu gostava dele. Então, desde o começo, ele me deu algumas ajudas muito boas. Tá? Oscar Balduino Petri, foi o terceiro prefeito de Sapiranga, eu nunca esqueço disso. O primeiro foi o Balduino, o Edwin Coover, o segundo foi o Gribin, e o terceiro, então, Oscar Balduino Petri. Muito bem. Depois de alguns anos, a professora Maria Ruth Raimundo era minha supervisora.
Eu era diretor da escola normal e ela era minha supervisora pela segunda delegacia de educação. Mas eu, quando ela faleceu, já não estava mais em Sapiranga. O delegado da época me convidou para pegar a direção do Alberto Pasqualini em Novo Hamburgo. E eu também aceitei, aí fui de Sapiranga para Novo Hamburgo. Lá fiquei 7 anos naquela escola. Aí encerrei a direção lá e voltei para Sapiranga. Tá? Aí vim dar aula de filosofia aqui no estadual, junto com o diretor que era João Lípio Sander. Passados alguns tempos, sim. Ali então vagou, sei lá o que, na Secretaria de Educação. O prefeito Valdemiro dos Santos, na época, me convidou para mim ser o secretário de Educação. Tá, eu aceitei. Não foi com ele. Peraí. Foi com a Marlene. O Valdemiro me convidou para ser diretor do museu, mas já no segundo mandato dele. Tá? Aí eu peguei então o museu. Mas havia 2 nomes, ele enfim, optou por mim, não sei por que cargas d'água. Mas eram 2 nomes que ele queria colocar no museu. Mas no fim eu fiquei como diretor do museu. Tá, então ali se exerceu uma série de coisas no museu. A Liane foi a assessora número 1 do museu, foi a que mais trabalhou, lá foi ela. Porque era o início, não tinha nada, o museu não tinha nada ainda, nem prédio nós tínhamos. Nós íamos lá na SEMEC, porque no prédio da SEMEC nós não tínhamos prédio. Posteriormente, então, que se fugiu o prédio, e aí então começou a coisa a funcionar. Mas a Liane foi a mentora número 1, eu acho. Como era o nome daquele rapaz que morreu depois? O Marcelo. O Marcelo, eu sempre lembro dele. Ele não tinha cultura, mas era um cara assim, dedicado, corria a cidade, ia nas casas, o que ele achava, ele trazia para o museu. Impressionante, tá? Eu gostava muito dele, na simplicidade dele, mas era um baita cara. É Marcelo, porque lembrava o nome dele, mas tinha esquecido. Depois do museu, eu fui para a Secretaria de Educação e Cultura, tá? Convidada pela Marlene dos Santos Wingert. Fiquei 6 meses, tá? Aí eu voltei para o estadual, fui continuando minhas aulas de filosofia no estadual. Filosofia, psicologia, etc. E até que me aposentei, encerrando a minha vida aqui em Sapiranga, mas é uma cidade que eu guardo no coração até hoje. Eu cheguei em Sapiranga por engano, tá? Mas amei essa cidade. Eu acho que você chegou em Sapucaia por engano. Sim, até pode ser. Mas eu cheguei na cidade e fiquei, estou aí até hoje, né? E depois eu fundei um parque aquático, tenho até hoje, até eu arrendei agora, porque não tinha mais condições de administrar ele. Mas uma vida dedicada à educação. Sim, todo tempo nós fundamos aquela banda, acho que existe hoje, a banda municipal, acho que aquela banda foi fundada no Gino Sampaio, aquela do Gádio Vinker, foi fundada lá. Cueco, sim, mudou. Eu fui o fundador daquela banda. Bom, em 69 fundamos a Fevale, eu sou fundador da Fevale, um dos fundadores da Fevale. É uma coisa que eu nunca posso esquecer isso, da Fevale. Sapiranga, que mais Sapiranga, a banda, tinha um coral da Escola Normal também, depois encerrou-se o coral. A Escola Normal foi transformada depois em segundo grau, pelo João Sander. Ali a delegada de educação entendeu que Sapiranga não comportava 2 escolas de segundo grau, então foi encerrada a escola normal, encerrando-se com os últimos anos que ainda tinha, e passou o seu magistério para o estadual. Tá? O magistério do estadual é oriundo da antiga Escola Normal Coronel Gino Sampaio de Sapiranga. Tá? Então, Janino, no caso, era escola de ensino médio também? Aqui embaixo? Não, era só primeiro grau. Era só primário, só primário. E aí, E o magistério? não, mas o magistério era aqui separado, né? Porque o magistério apenas conseguiu transformar o genuíno em aplicação da escola normal. E aí, então, voltei para o estadual, comecei a lecionar lá e até me aposentar. Eu me aposentei e estou até hoje aposentado. Com 82 anos. Merecidamente, né? Aposentado. Ganho uma riqueza. O leite me paga demais. Me pagava demais. Sem vergonha. Então, professor Dota, você vai ser o Dota sempre. Lhe agradeço muitíssimo essa sua fala, né?
Foi bom, a gente deu muitas risadas também. Obrigadíssimo pela sua presença e por ter nos narrado a sua trajetória. Então, convido agora a professora Anabela Santos Renz, minha ex-professora do curso de magistério de didática da linguagem, secretária de educação também, muitas festas fizemos, né? Bons tempos. Então, gostaria que você também fizesse a tua conversa sobre tua passagem pelos diversos campos da educação, né? E que a gente possa apreciar também a tua fala. Ok. É um prazer estar aqui, rever os colegas, poder repensar um pouquinho sobre o nosso trabalho, um trabalho tão gratificante, como vocês já disseram. Eu também vejo da mesma forma. A educação é realmente onde eu mais me realizei e, sobretudo, dentro de uma sala de aula. Então, minha fala vai focar mais para esse aspecto. Gostei de tudo que eu fiz, de todas as experiências. Trabalhei em vários municípios nessa área, mas a maior parte do tempo realmente foi em Sapiranga. Então, eu sempre digo que é cíclica, minha vida, minha história profissional é cíclica. 10 anos no magistério, 10 anos... Por onde eu passei eram 10, eu tenho 40 anos, né, de magistério. Comecei no ensino fundamental, mas logo em seguida fui para o estadual, com magistério, que nem diz a Marli, e passei por séries iniciais, séries finais, né, do fundamental, o ensino médio, então, com magistério. Muito tempo em setor administrativo, como supervisão, como direção, secretaria de escola, vice-direção, mas sempre não deixando de lado, pelo menos um turno, na maioria do tempo, com sala de aula. E eu dizia assim, não quero me aposentar sem um dia alfabetizar, porque era o meu maior desafio, mas também o meu maior desejo. Porque as colegas diziam, isso é o que mais nos realiza. E realmente, quando eu lá na Escola Almeida Júnior tive a oportunidade de trabalhar com alfabetização, foi maravilhoso. Foi uma experiência assim que eu mesma fico feliz por eu ter me desafiado. Claro, errei muito, acertei mais do que errei, mas nessa caminhada com alunos eu quero ressaltar algumas experiências que marcaram e que talvez ainda hoje, com todo esse avanço tecnológico, ainda tenha o seu valor. Eu creio que sim. Eu trabalhava muito a questão da oralidade, né? Então, eu, como trabalhava em Campo Bom, eu trazia alunos de Campo Bom para visitar alunos de Sapiranga e vice-versa, trabalhando oratórias, alunos do fundamental para visitar meus alunos da noite, que eu trabalhava com adultos. Esse intercâmbio, isso foi o que mais me chamou a atenção em toda a minha experiência, trabalhar a oratória. Em todas as áreas que eu fiz, foi marcante mesmo, desde alunos assim que hoje já não estão mais aqui, né? Alunos que já tinham pela situação de saúde, tinham uma vida curta, e eles aqui no Centro de Cultura se destacaram, cadeirantes, né? E se desafiaram, aceitaram o nosso desafio. Isso foi tão forte, tão marcante para todas as faixas etárias, em todos os momentos. Eu tive, assim, acho que mais de 6 anos onde eu pude exercitar isso e foi muito bom. E, inclusive, também é simples, é bem singelo, mas é inesquecível. Quando eu trabalhava com bem pequenininhos, 3ª série, eles faziam... A gente visitava jornal, visitava, enfim, repartições. Eu vivia muito mais na rua do que dentro da sala de aula. E aí os textos deles, eu lembro um assim que o título, Aula na Rua é Bom. Uma aluna da 3ª série, filha da Márcia Lutz, Aula na Rua é Bom. Então, o retorno deles me impulsionava mais e mais a querer fazer essas coisas diferenciadas, né, de sala de aula. E a questão do vocabulário,
como eles ampliavam o vocabulário, porque era uma valorização em cima disso. Então, isso para mim foi bem forte. Eu trabalho com pequenos e as experiências, não que eu não gostasse do magistério, era desafiador, era gratificante, mas eu pontuaria assim, o trabalho com essa faixa etária de 6, 7 anos até 12, 13, foi onde eu mais cresci enquanto profissional. Claro, a troca com todos os meus colegas, sem dúvida, a supervisão, eu amava fazer a supervisão. A parte administrativa eu fiz, mas eu me realizei mais na parte em que eu estava como supervisora e enquanto professora. Foi um ponto mais alto que eu posso destacar aqui, né? A administrativa eu tive sempre equipes maravilhosas, né? Então, as pessoas certas nos lugares certos me davam todo o respaldo para podermos caminhar. Então, esse trabalho de grupo, de equipe, sem dúvida, foi fundamental para poder acontecer, né? Mas o aluno é ali, né? Olho no olho, é o retorno imediato. E foi isso que eu mais me realizei nesses 40 anos. Trabalhava 3 turnos, foi também muito desafiador. E assim, experiências com adultos, com adolescentes e com criança, no mesmo dia, né? Foi uma maratona, mas a gente aguentava enquanto não tinha a nossa idade, né, Dota? Agora eu não aguentaria o repuxo, mas na época era bem interessante. Em resumo, eu não vou me dedicar assim, a citar escolas, porque foram dezenas de escolas. Comecei no Pastor, 1º de Maio, fora que a gente trabalhava com todas elas, né, na supervisão, mas onde eu atuei mesmo, eu vou esquecer agora. Lá no Pedro Lenz, aqui no Genuíno, estadual, no Magistério. E trabalhei em outros municípios também, né? Campo Bom, trabalhei 10 anos, Nova Hartz, trabalhei acho que uns 2, 3 anos. E tudo na área do magistério, mas o tempo maior foi aqui. E era uma e a lembrança que sempre que eu tenho, principalmente a do magistério, da Ana, isso eu tenho que falar agora para ti, que quando a gente dizia, ela nos dava algum trabalho, alguma coisa, a gente dizia, ai, professor, mas vocês têm toda a capacidade, como é que vão fazer com as crianças depois, se vocês não fizerem? Daí a gente assim, tá bom, vamos fazer. Ela sempre conseguia, de um jeitinho assim, todo especial, nos incentivar a descobrir aquilo que ela queria e fazer as coisas, né? Era muito legal isso. E naquele tempo a gente realmente tinha, além de qualidade, que realmente deve-se pautar, mas era quantitativo, né, Marli? Nesse sentido que ela fala, eram assim, quilométricas as tarefas. Hoje em dia, com toda essa tecnologia, eu não teria mais condições de acompanhar. Então, tudo tem o seu tempo, na hora certa, né? Mas eu lembro de situações bem marcantes e que hoje eu fico até envergonhada. Aquelas provas de 10, 12 folhas e eu quase matava as gurias. Então, se eu queria X, elas assinalavam com cruz, eu anulava. Então, como a gente cresce com o aluno, né? Interessa é o raciocínio dele e não a cruz ou o X, né? É isso, Ana. Então, muito obrigada por essa tua fala também. Bom para a gente dar umas risadas, lembrou de algumas coisas legais também, né? Isso é bem importante. Bom, convido agora a professora Liane Reichert-Klein, também minha ex-professora de História no Genuíno. Adorava aquelas aulas que eu acho que eu conheci toda a Europa, Ásia, África, Oceania. Eu viajava naquelas aulas de História. Por isso que eu gosto tanto de escrever, porque acho que surgiu dali. Gostaria de que tu fizesse a tua fala agora sobre as diversas etapas do teu brilhante trabalho que com certeza fez diferença e muito nessa cidade, porque, como foi falado antes, existe
algumas coisas pontuais, né, que as pessoas que fizeram por merecer serem chamadas assim, pelas interferências que fizeram, pelo trabalho que organizaram, as equipes que tiveram, né? Então, assim, você com certeza é uma grande referência também nessa cidade, em termos de educação. Vocês que são muito gentis. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com todas vocês. Que bom relembrar um pouquinho a história de Sapiranga. E como o nosso objetivo é justamente a educação, eu quero dizer que eu comecei em 1969, como pré-estagiária no Genuíno. Então, a minha caminhada já percorreu 53 anos aqui, retrocedendo a história. Eu acho que foi o maior orgulho, professora de estágio de primeira série, graças à professora Lucy Schallenberg, porque na época ninguém podia estagiar em primeira série devido à falta de experiência que a gente tinha quando saía da faculdade, ou da escola normal, no caso, que era o meu caso. Então, eu comecei com um estágio na Escola Genuíno Sampaio, numa primeira série, e com crianças com dificuldade de alfabetização. E aí, a partir dali, depois do estágio, eu logo fui chamada pelo município e iniciei na Escola La Salle, também com primeira série. Então, eu acho assim, a vida de um professor que começa na primeira série é realmente gratificante. E eu, na época, 69, né? Era a época do beabá, sabe? Juntar letras. E eu não, mas eu aprendi que existiam outros métodos. E o método, na época, se chamava método de propaganda, usando as propagandas de televisão. E a gente tinha uma cartilha na época que tinha 2 personagens chamados Davi e Vera. Eu tenho presente, eu não tenho mais os bonecos, mas tenho eles presentes até hoje. Então, a gente confecciona o boneco, o professor faz o boneco e desenha o boneco de forma bem simples, e as crianças passam o ano inteiro com os amiguinhos deles, Davi e Vera, e eles ficam ensinando as crianças. E eu acho que essa é a alfabetização, porque não tem B com A fazer Bá. Tá? Ele aprendeu Davi, aprendeu Vera, o que o Davi faz, o que ele come, ele dorme, sabe? Ele sonha. Então, essa alfabetização, assim, para mim foi muito gratificante e eu não vou esquecer nunca. A partir dali, então, do Genuíno e do La Salle, eu trabalhei um tempo no La Salle, na primeira série, e fui chamada em Ivoti, na escola normal. Aí começa a romaria de professor, que é gostoso. De manhã La Salle, de tarde Unicinos, de noite Escola Matias Schitz. O único problema, que eu acho que era problema, para mim não, mas para os alunos, eu chamava os alunos da noite, que tinham a idade da minha mãe, de filhotes e de filha, sabe? Porque de manhã eu chamava as crianças de filhote e de filha, eu chamava a aluna da noite, que tinha a idade da minha mãe, de filha também. Não conseguia desassociar, mas eles achavam isso bastante interessante. Então, essa experiência inicial foi com séries iniciais e já com a escola normal, sem ter concluído uma faculdade, né? Estando assim no auge da faculdade. Mas eu acho que isso que é o desafio. E ainda tinha nesse intermédio, os padres da Unicino precisavam para pré-estágios na Escola São Luís, em São Leopoldo, a gente ainda ia lá, e até nos sábados. Então, essa foi a minha primeira experiência como professora. Como, então, a Ivoti era longe, a gente depois consegue a transferência, vem para o Genuíno Sampaio. Então, em 75, eu comecei oficialmente na Escola Genuíno Sampaio, onde eu acabei me aposentando, né? Como professora de História, de Geografia. Dei também estudos sociais, mas daí foi na Escola Virgílio Cortese, que era uma escola de contabilidade. E, junto com História e Geografia, voltando para o Genuíno, tinha na época as matérias que eu defendo até hoje, Educação Moral e Cívica e o SPB. Então, hoje caíram, as pessoas já nem sabem o que é isso, mas eu era daquela professora que tinha todos os cadernos de chamada possíveis, porque era uma aula de USPB, uma aula de Moral e Cívica, 2 de História, uma de Geografia, conforme as turmas.
E aí, deixando o ensino primário de lado, a escola normal de lado, eu passei a ficar especificamente nas 7ª e 8ª séries. Mas trabalhei com todas as séries, da 1ª à 8ª série, e no ensino médio. Optei em nunca trabalhar em universidade, apesar dos convites, porque na época, quando eu me formei, só tinha 2 professoras se formando. A gente era para fazer o pós-graduação e o mestrado posteriormente, para trabalhar em universidade, mas eu acho que o que gratifica a gente são os pequenos e os médios. Então, essa experiência com professora, eu vou morrer falando que professora é a melhor profissão que tem, porque ela é gratificante. E hoje quem me chama de Dona Liane é porque na sala do Genuíno batia para entrar, pedia com licença, agradecia quando a gente dava alguma coisa para eles, diziam muito obrigado, sabe? E chamava senhor e senhora, com todo respeito, e carregava a gente para dentro da sala de aula com um globo, com um mapa, com livros, com tudo. Então é esse respeito que eu acho que a gente conseguiu associar ao ensino-aprendizagem de conteúdos é o vital, sabe? Para mim é o vital. E é exatamente o que está faltando nas gerações atuais. Se perderam valores, entre eles o respeito, o primeiro. Quando eu me aposentei no Genuíno, foi em maio de 95, faltava professor de História e Geografia nas 8ª séries. E o Estado, era maio, não estava dando. Então, eu complementei o ano dando aulas de História e Geografia e uma outra professora assinava, porque senão não ia dar certo. E nesse tempo, então, em 95, eu fui trabalhar com a professora Anabela e o professor Jorge Dota, lá na Secretaria de Educação, que se chamava SEMEC na época, para começar a montagem do museu. Quer dizer, me aposentei e passei a ser cargo de confiança por 20 anos na Prefeitura Municipal de Sapiranga. Então, eu só tinha experiência com o Estado, não conhecia nada da realidade do município, não conhecia nem as escolas, porque o professor que trabalha de manhã, de tarde e de noite, só vai para a escola e volta e não se preocupa com o resto. Mas eu acho assim que as coisas acontecem, e eu até tenho aqui, eu vou tomar a liberdade de ler uma frase. A base do sucesso em qualquer atividade está primeiro em se ter uma oportunidade que geralmente aparece não porque você cria um momento, mas porque alguém chega e abre uma porta. Essa frase é do Ayrton Senna. E foi o que aconteceu comigo. Eu não conhecia nada do município, estava felicíssima no meu trabalho, mas estava me aposentando, e o prefeito Valdomiro dos Santos me convidou para ajudar o professor Jorge Dota a montar o museu. A gente se sentou num cantinho de 2 metros quadrados e começou a planejar. Então, o Museu Municipal de Sapiranga nasceu de uma vontade política, só que ele já tinha destino, a estação férrea. E a estação férrea de Sapiranga era simplória, muito simples em relação às outras. E o administrador da época queria que fosse mudado conforme a visão dele. E é óbvio que foi construído conforme a visão do administrador da época. Mas se não fosse essa vontade política, não teria museu em Sapiranga. Como professora de História, a gente sempre falou para os alunos e a gente visitava museus de São Leopoldo a Porto Alegre. Mas o professor, por si, não tinha essa noção assim, de onde começar. Então, graças ao prefeito Valdomiro dos Santos, que realmente o museu começou, e o professor Jorge foi o diretor. Só colocando aquilo que ele falou antes, ele foi demitido por questão política, daí me colocaram no lugar. Como eu não me envolvi nunca em política, eu acho... A gente tem que ser política, mas não política partidária. E realmente eu não assumo cor nenhuma. E a montagem do museu começou assim muito simplória naquele momento, mas graças ao nosso colega Marcelo, que era um funcionário da prefeitura, estou esquecendo, Marcelo Bernardes, a gente começou a arrecadar coisas no perímetro urbano e na zona rural durante 2 anos, até que o museu, então, saiu do papel, foi feita a reforma do prédio e a gente foi, no final da administração do prefeito, que já estava doente e estava no poder do vice-prefeito
prefeito Cecêgolo, não lembro mais o primeiro nome dele também. Luiz Cecêgolo, exatamente. Aí o museu, então, abriu as portas oficialmente, com as coisas que a gente foi restaurando nos sábados e domingos, com apoio dos funcionários da prefeitura. Então, depois, eu li essa frase aqui do Ayrton Senna pelo seguinte, porque alguém abre as portas. Eu jamais pensei em assumir uma secretaria, e até porque eu não tinha conhecimento nenhum da realidade do município. Era uma coisa muito difícil, era outro mundo. E até hoje, Estado e município particular são diferentes. Mas, no fim, as coisas aconteceram, a porta se abriu, e a gente começou um trabalho numa outra administração. E durante esses 8 anos de secretária, saindo do museu então para a Secretaria de Educação, a gente começou aprendendo com as pessoas que ficaram, porque eu realmente caí de paraquedas e fui aprendendo com as pessoas que ficaram. Mas teve no momento assim oportunidades que a administração teve de formar parcerias. E uma das parcerias mais importantes foi com o Instituto Ayrton Senna. E essa parceria se chamava Escola Campeã. No início não, mas passou depois a ser divulgada a Escola Campeã, onde a professora Veridiana, inclusive, foi convidada para fazer parte de uma parte desse processo. E o que significava essa Escola Campeã? Apostar essencialmente no trabalho focado no aluno, evitando a evasão e evitando a repetência. E uma educação com compromisso e qualidade. Então, esse aluno não pode repetir, ele não pode ficar em casa se atrasando e ele não pode faltar. E o que a gente vai fazer para isso? Criar uma estrutura. Então, foi montada uma estrutura totalmente nova e eu considero ela revolucionária para a época, porque a gente começou praticamente assim do zero. Primeiro, criando o Sistema Municipal de Ensino, que eu acho que foi assim um passo muito grande, porque o que acontecia? Não precisava mais depender do Estado para autorizar ou para fechar a escola. As escolas particulares do município podiam ser criadas aqui mesmo, sem depender do Estado. Então, se criou uma estrutura que aconteceu na cidade e permanece até hoje, dando essa autonomia para o município. E eu só quero lembrar que o município de Sapiranga era um dos únicos, quase dos poucos no Rio Grande do Sul, porque eram 42 cidades em todo o país. E dessas 42 cidades era Sapiranga, Campo Bom e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O resto eram cidades até Belém do Pará. E essa parceria foi uma vontade política. E por que ela foi importante? Porque fez o administrador também participar da educação. Ele foi forçado a investir na educação. E, casualmente, nesse momento, também as políticas nacionais mudaram e foram criados fundos. E se chamava, na época, Fundef, que hoje é o Fundeb. Quer dizer, então, sabe, as coisas foram se juntando e foram acontecendo. Então, criado o Sistema Municipal de Educação, que deu essa autonomia para o município, se fez o Plano Municipal de Educação, sempre baseado nos planos estaduais e nacionais, né? Porque a autonomia do município ela é relativa, né? Ela não é sempre... sempre existe leis acima. Mas a gente obedecendo essas leis e criando específicas para o município, a partir delas, a coisa anda. Então, o Plano Municipal de Educação foi criado. Dentro desse plano municipal foi dado autonomia para as escolas, sempre relativa também, mas uma autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia pedagógica, criando cargos de vice-direção, onde não tinha, de coordenação, de supervisão, cargos que não tinham, para fortalecer e permitir essa autonomia para esses diretores, para eles poderem trabalhar. E junto com isso também a participação dos pais. Os círculos de pais e mestres foram transformados em associações de pais e mestres, porque essa associação, ela juridicamente tinha mais poder e ela automaticamente entrava também nos conselhos de educação, junto com o Conselho Municipal de Educação, que também foi criado. Então, as escolas não tinham só o diretor, o vice-diretor, o conselheiro, o coordenador, tinha também os pais e o Conselho Municipal. Só que, junto com isso, o fundamental na escola eram os professores e os funcionários, porque a diretora não faz nada. Se não é o professor
e os funcionários serem parceiros dessa diretora, ela não consegue fazer nada. Ela pode ter a melhor das intenções, ela não consegue fazer nada. Então, a gente tentou aproximar essas pessoas, tanto é que o Conselho Municipal, se hoje ainda ele existe, ele tem que ter funcionários, ele tem que ter professores, ele tem que ter diretores e tem que ter pais, porque eles têm que participar desse processo todo. E aí as coisas foram, essa parte burocrática foi sendo criada, legislações, decretos, normas, instruções normativas, tudo que era uma legislação pertinente, a gente foi colocando no papel para ficar claro e para ordenar o trabalho dessas pessoas. E aí, dentro desse programa de aceleração de aprendizagem, o ensino continuava normal, o ensino de 1ª a 8ª série era um ensino normal. Mas o que nós precisávamos? Evitar aquela repetência. Tinha crianças que repetiam 3 vezes, 4 vezes a mesma série. Tinham crianças que queriam vir em maio, quando a escola começava lá, início de março. Então, se criou esse projeto de aceleração, onde já dentro desse processo a professora trabalhou um pouquinho, né? Que era justamente, primeiro atendia as 1ª a 3ª séries, depois foram até as séries finais. A gente tirava aquelas crianças com dificuldade e fazia uma nova turma. E essa nova turma, ela tinha aula de manhã e de tarde. Por quê? Porque elas tinham muita dificuldade. Então, a gente queria acelerar a aprendizagem delas, para elas poderem passar para a série seguinte. E é óbvio que tinha que ter um professor específico que atacava desde a parte cognitiva, psicomotora, toda da criança, e que soubesse todos os conteúdos também. Um trabalho como é a educação especial com crianças com dificuldades, que são as crianças especiais que nós falamos antes, que é feito até hoje em salas específicas, mas essas se chamavam aceleração de aprendizagem. E aí esse professor que era para acelerar a aprendizagem e o outro professor que era para botar qualidade no ensino, ele precisava ser capacitado. Então começaram as capacitações de professores no início, nos períodos de recesso, início de ano e metade de ano, que a gente trazia sempre pessoas de fora e ia interagindo com os professores, capacitando eles dentro de determinadas áreas, que agora eu não lembro assim para citar. Mas o mais importante também nesse momento foi os grupos que os professores criaram nas próprias escolas e na Secretaria de Educação. Eles criaram grupos de estudos. O professor de 1ª série tinha uma experiência boa, que alfabetizou bem os alunos, ele ia lá e dividia com os outros. O da 3ª série tinha uma experiência boa, ia lá e passava para os outros. Então foi se formando esses grupos de capacitação que a gente acabou até dando titulação para eles, porque eles tinham reuniões segunda-feira de uma semana, terça da outra semana, sábado da outra semana, e formaram 100 horas de trabalho por conta deles. Então eu acho importante que foi essa parte dessa valorização desses professores, que eles mesmos, não precisava trazer gente de fora, eles mesmos podiam divulgar. E também os professores começaram a fazer projetos, porque eles viam que precisavam ter projetos extra-classe. E no início ninguém aceitava que um professor fizesse projeto extra-classe, porque não tinha verba para patrocinar, para pagar, não tinha espaço. E aí a gente empurrava a competência dos professores para baixo do tapete. Até que então a gente conseguiu, graças a essa autonomia financeira e essa verba que veio vindo, começar a criar os famosos ginásios. Então, em 10 escolas se construíram ginásios. Com que objetivo? Claro, primeiro o professor de educação física, que era aquele que tinha que ir lá no campinho da aula, no meio da rua, na calçada, sentar num cantinho do pátio e no dia de chuva não fazer nada. E no dia de sol morrer queimado. E morrer queimado e dar problema de insolação. Então, era para o professor de educação física. Mas era para o professor de violão, era para o professor de teatro, era para o professor de poesia, era para o professor de desenho, era para as exposições, para a integração com os pais, era para tudo isso. E eu acho que realmente funcionou para tudo isso, tanto é que hoje tem nas escolas de ensino infantil também, porque eu vi que elas existem por aqui, que é um espaço que se tornou maravilhoso, e graças a isso os projetos extra-classe começaram a acontecer. E é óbvio que com os projetos extra-classe a criança começou a crescer,
porque a gente nota que mudaram. Os professores estavam mais felizes. Os professores, eles têm muita criatividade, eles têm competência. Só basta oferecer o espaço e também financiá-los, né? Aí a gente investiu também num plano de carreira, uma modificação total num plano de carreira, porque eu acho que a questão salarial é muito importante, e principalmente também uma mudança de visão, que as administrações achavam que o professor não precisa estudar, e se estuda não precisa ganhar mais. Então, o que se conseguiu dentro dessa proposta é dar aquele apoio financeiro. O professor que já era concursado, ele ganhava 50% para concluir a universidade, porque o professor era concursado para séries iniciais, mas ele queria trabalhar em séries finais. Então, ele ganhou essa bolsa, auxílio, para terminar esse curso. Só que nós não conseguimos um pós. Além disso, a gente não conseguiu porque as administrações têm aquela visão que se é ensino fundamental, para que ter pós-graduação, sabe? Então, a gente fica patinando com algumas coisas, mas voltando de novo. Graças a essa parceria com esse Instituto Ayrton Senna, as coisas tinham que acontecer. Porque esse instituto, ele pegou esses 42 municípios para mostrar que a educação é possível. Se a gente investe, é possível. E um detalhe importante, esse Instituto Ayrton Senna, ele nunca deu R$1 para o município de Sapiranga em dinheiro. Ele só dava em competência técnica. Ele trazia as pessoas para cá e levava as pessoas daqui para lá, claro, superintendentes, coordenadores, secretários, para dar qualificação técnica, e ficava assistindo. E junto com o Instituto Ayrton Senna, a gente também formou parceria com a Fundação Banco do Brasil. E a Fundação Banco do Brasil também deu um aporte técnico com o que a gente tinha, ou tem aqui ainda em Sapiranga, um espaço mais com piscina, com salas de aula, mais um espaço, vamos dizer assim, ecológico, ambiental. E para a gente ver se esse trabalho realmente ia frutificar, depois de criar uma sistemática assim, em torno da educação, de organização da educação, a gente também fazia avaliação externa. O professor fazia a sua avaliação e, fora isso, a gente tinha uma parceria com a Fundação Carlos Chagas e eles faziam questões lá na Fundação e traziam para cá para saber se realmente a primeira série está alfabetizada, se a segunda série, a terceira série já sabe a tabuada. Estou dando uns exemplos esporádicos assim. Então, se fazia avaliações externas em algumas séries para avaliar se realmente a educação de Sapiranga estava com essa qualidade que a gente queria ter. Só que assim, ó, não é fazendo assim que a educação vai ter qualidade. Foram 8 anos que a gente foi trabalhando isso. Primeiro com resistência dos professores, porque quando a gente cobra mais, o professor tem que apresentar se o aluno está faltando, tem que ter cópia do caderno de chamada, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter a carinha bonita se o aluno frequenta, tem que ter a carinha feia se o aluno falta. Então a gente começou a cobrar mais coisas dos professores. É óbvio que eles reagiram, mas reagiram bem. Porque eu sou muito feliz olhando para cada professor que eu vi nessa época e eles também saíram felizes. Só que qualquer mudança dá uma reação. Desacomoda. Mas foi uma organização que eu tenho a impressão que algumas coisinhas ainda continuam. Só que eu sempre digo, estava comentando antes com a colega aqui, que a gente semeou em terra fértil, sabe? E frutificou. Eu só não sei até onde, mas o importante é que foi semeado. Desculpa, já atrapalhando. A criação do primeiro plano de estudos, né? Ah, é. O plano de estudos. É. Foi o primeiro. É. Sapiranga apareceu no mapa, né? É. Destacou. Mas precisa planos, precisa estudo, entende? Então, essa questão de botar no papel, de organizar, de exigir, num primeiro momento traz reação, mas num segundo a consequência foi maravilhosa, com certeza. Claro, a gente ficou com a participação dos pais, eu queria dizer assim, que foi muito importante, porque o problema da droga está avançando, o problema do respeito, como a gente já disse, não existe mais. A gente tinha também uma parceria com o professor Osvino Toiler, que eu acho que dispensa comentários, que ele vinha gratuitamente
fazer palestras nos centros educacionais que a gente criou na época, que era Dr. Décio e Ayrton Senna, que eram o público-alvo maior e talvez o mais complicado, porque cada bairro de Sapiranga tem uma cara, né? Então, esse professor fazia um trabalho voluntário conosco e a gente arrebanhava esses pais. E os pais, na época, também, nós tínhamos parceria com 23 empresas e essas empresas dispensavam alguns pais para eles fazer um pré-conselho de classe, depende da escola, para eles ir lá fazer um bolo com a professora, porque a professora estava ensinando como fazer o bolo, como calcular o bolo. Faziam brinquedos, faziam instrumentos musicais. A gente criou as bandas escolares, onde os pais também ajudavam, porque sem a participação dos pais elas não progrediam. Então, essa parceria com as instituições, com as nossas empresas da época, que são poucas, vocês vão dizer 23, mas eu acho que foi maravilhoso. Foi assim, foram sementinhas sendo lançadas em determinadas escolas, depende das direções das escolas, que também pediam, não é? E depende dos pais. Mas o compromisso desses pais foi maravilhoso. Então, esse trabalho, que não sei se tu lembra mais algumas coisas, assim, tem muitas coisas que foram criadas dentro dessa proposta do Instituto Ayrton Senna, ele foi um trabalho assim que colocou os laboratórios de informática, né? Nós estamos na era da informática, as escolas começaram a ter os seus laboratórios e as escolas as rurais, que são pequenas, elas ganharam um computador, não um laboratório, mas elas ganharam um computador. E era importante porque a gente até rivalizava com algumas escolas particulares, né? Porque o que acontecia? Essa proposta fazia com que a administração olhasse com outro olhar para a educação e achasse as pessoas certas para o lugar certo, os equipamentos certos para os lugares certos. Porque se não existe essa vontade política, as coisas não acontecem. E outra coisa, quando existe dinheiro para a educação, porque a educação e a saúde são os dois setores onde sempre teve mais verba, existe o olho grande. Vamos desviar, vamos botar o banco lá na frente, na rua, e dizer que ele é da escola. Não, o banco fica para o aluno, entende? Então, foi investido no aluno e na valorização do professor. Não era aquela valorização que a gente queria, mas eu acho que foi dado, assim, o pontapé inicial. Então, esse trabalho de secretaria, que além de criar os laboratórios de informática e muitas outras coisas, que eu até anotei algumas aqui no papel, mas eu acho que não é o momento, foi criado também um centro de atividades múltiplas e um centro de educação ambiental. O centro de atividades múltiplas é onde hoje é a SMED, que a proposta era justamente ter psicólogo, psicopedagogos, professores de arte, de teatro, de poesia, de literatura, além da parte administrativa, que era no 4º andar, e da parte da merenda, porque a merenda também foi municipalizada, então as instituições filantrópicas, o Estado e o município era todo gerenciado pelo município. Então, esse centro de atividades múltiplas foi uma proposta muito interessante, que depois eu não sei se ela continuou, porque eu não consegui mais acompanhar em função da minha vida, que se tornou bem privada em casa. Eu não acompanhei mais a Escola Genuíno, não acompanhei mais as escolas e não acompanhei o Centro de Atividades Múltiplas, mas acompanhei o Centro Ambiental e acompanho até hoje. E o centro, esse Centro Municipal de Estudos Ambientais, então, que foi criado lá, já dentro da zona rural, na São Jacó, tem justamente esse foco de complementar um trabalho que era feito dentro da sala de aula. Porque dentro do programa de aceleração de aprendizagem e dessa proposta do Ayrton Senna, nós tínhamos também os 5 S's, que é uma qualidade que a gente queria que todas as escolas tivessem. O cuidado, sabe, a higiene, a saúde, a reciclagem, olhar, ter dentro da sala de aula, além da sua samambaia, o paninho e a vassoura atrás da porta, onde cada aluno pode limpar o que sujou. Então, o foco do centro ambiental, além de ser um ambiente de natureza, onde a criança vai conhecer desde o bichinho que ela toca até o ar que ela respira, ela teria um complemento, e tem até hoje um complemento da sala de aula.
Então, esse Centro Municipal de Estudos Ambientais é complemento ambiental do trabalho de pré-escola há 90 anos do EJA, que também era uma parte que foi bastante incentivada. Dentro dessa proposta, a gente ia visitar as casas, porque se fez um diagnóstico do município e se percebeu onde faltavam professores de primeira série, de períodos de faixa etária normal, e professores de educação de jovens e adultos. Então, a gente ia à cata em sábados e domingos com grupos de professores, pedir para essas pessoas virem, e uma constatação assim das mulheres que não tinham alfabetização nenhuma e não diziam, porque elas só conheciam o dinheiro, mas não podiam escrever e não podiam pegar o ônibus porque elas não conseguiam ler, e os maridos não deixavam elas estudar. Conseguimos trazê-los através dos filhos e da sensibilização dessas professoras que foram lá. Então, essa parte toda assim que a gente criou, essa estrutura que a gente criou, é uma estrutura complementar, mas que na realidade se resumia no ensino-aprendizagem com qualidade, com eficiência, com o compromisso de todos. E eu tenho certeza que essa equipe que passou junto comigo, desde a Escola Genuíno até o centro, pelo museu, pela Secretaria de Educação, até o Centro Ambiental, era uma equipe nota 10. Era uma equipe eficiente, que nunca disse não. Para não dizer que nenhum funcionário disse não, um motorista me disse não. E ele disse não, porque no sábado de manhã a gente tinha que carregar umas casinhas bem pesadas para levar lá para a escola fazer a festinha delas e a confraternização com pais. E a casinha era pesada e só estávamos eu e ele para carregar. E daí ele disse que não ia. E eu também quase não conseguia. Então foi o único funcionário que disse não. E o resto das pessoas, não sei se elas gostavam ou não, a gente tinha um comentário assim que às vezes eu tinha uma cara de general, mas isso não faz mal, não faz mal. Porque hoje, olhando para elas, olhando para todos, a gente recebendo um abraço, recordando isso com alegria, a gente diz, eu sou feliz sendo professora. Então, a equipe é que faz tudo. O professor na sala de aula, eu sei que ele é dono da sala de aula, mas ele aprende com o aluno, ele precisa do diretor, ele precisa do coordenador, ele precisa da tia da cozinha, que, aliás, é a pessoa especial para todos, né? Do chazinho que resolve qualquer problema antes de prova, qualquer dor. Então, eu só tenho que dizer que foi muito gratificante. E se a gente vai puxar, assim, lá do fundo do baú, a gente vai falar até a meia-noite. Mas eu tentei colocar uma síntese, assim, de um pouco de trabalho que a gente fez aqui no município de Sapiranga. E eu só queria reforçar mais uma coisinha no museu. Aí esse trabalho inicial de coletar a memória das pessoas, quer dizer, a gente não coleta a memória, mas assim, de conversar com as pessoas e puxar pela memória delas, o Marcelo tinha feito, só que ele nunca registrou. E ele foi até os cemitérios, porque o nosso trabalho do museu, ele foi até o cemitério, a gente classificou por quadras, porque a gente queria resgatar a história através do cemitério, desde os nossos indígenas que tinham aqui até os imigrantes, até hoje. Então, ele não conseguiu registrar, e aí as coisas aconteceram e ele também partiu. Então, ele era Marcelo Silva. Silva. Ah, e o outro é Bernardes, Marcelo desculpa. Silva, ele foi meu secretário em um curto período também, lá no Maria Ruth. Desculpa, tem outro Marcelo Bernardes. Sim. Eu troquei. Então, o que vocês estão fazendo hoje não é atrasado, sabe? A gente perdeu muita coisa, como a gente perdeu muita coisa que o museu poderia ter. A gente chegou atrasado em várias coisas, até pela nossa história, que escondeu tudo, porque os muckers tiveram que esconder tudo. Então, nós perdemos. Mas eu acho que todo o resgate que é feito, hoje, amanhã, é lucro, é lucro. E a nossa vida são histórias e memórias. E não é a nossa vida de professor. Eu coloco como professor uma pessoa realizada, entende? Mas as outras pessoas se realizaram sendo a tia da cozinha, sendo o sapateiro, sendo o meu amigo, o varredor de rua,
sendo aquele meu parceiro de trabalho, porque quando eu terminei meu trabalho, que foi a coisa mais gratificante que eu esqueci de colocar agora, que não era no setor de educação, mas que eu continuei sendo professora, foi trabalhar no jardim com os rapazes. Agora, no Dia das Mães, como todos os Dias das Mães depois desse trabalho, eles continuam me ligando porque eu fui a mãe deles. E eu dei curso para eles no centro ambiental. No dia de chuva eu sentava lá no Parque do Imigrante e fazia curso com eles para eles poderem falar melhor, melhorar a oratória, para eles explicar sobre as rosas. Entende? Então, eu acho que professor tem isso, fica dando aula todo dia. E essas coisas são gratificantes. Fazendo a diferença na vida dos outros, todos os dias. Não, mas receber ligações assim, um presente no Dia das Mães. Eu saí em 2012, final de 2011, 2012, e eles estão me reconhecendo ainda como mãe, sabe? Então, é muito importante. Desculpa. Quando tu entrou e tu disse assim, vere, para mim isso não tinha mais do que consideração. Porque diante de milhares de professores que já passaram pelo município, ou então que, como tu pôde trabalhar com vários, né? Lembrar de mim do meu nome, né? Tantos anos atrás, então isso, valorização maior que essa não tem. Eu só não sabia que era tu quando ela falou da Veridiana, porque eu disse, qual Veridiana? Né? Por isso que eu me surpreendi. Por isso, né, Liane? Ou Dona Liane, então, se preferir, né? Porque também fui aluna do Genuíno. Sim. Enfim, assim, ó, por isso a questão tão importante de ter as pessoas certas no lugar certo, né? E aqui eu, então, fomento, né? Você, então, enquanto secretária, porque realmente no município de Sapiranga, volto a dizer, foi o único município assim, ao qual eu servi até hoje, né? Teve escola antes de Eliane e depois de Eliane. Então, teve ensino, né? Uma questão de ensino antes e uma questão depois, porque as nossas escolas eram muito sucateadas. Até vocês, então, se foi por intermédio do Ayrton Senna, se não foi, ou Fundação Chagas, ou em função disso aí tudo que teve que se fomentar uma vontade política de fazer, mas a verdade é essa, que houve uma melhora significativa no estrutural das escolas e que isso faz toda a diferença, não tenho o que questionar. Assim como eu disse para o Daniel outrora, quando nós estávamos conversando dentro do museu. Se hoje o Daniel for embora do museu, né, existiu um museu antes do professor Dr. Daniel Guevara e existe hoje um museu depois desta pessoa. Né? Indiferente se ele ficar lá 10 anos, 5, porque é notável a diferença. Eu acho que sem estrutura ninguém consegue trabalhar. Né? Exato. Porque começa na valorização da pessoa que está ali contigo. Né? Então é isso. Quando tem uma valorização do ser humano, do profissional, das escolas, do educandário. Né? Eu lembro, gente, como se fosse hoje, quando eu fui para a Anitta, o Renato disse assim para mim, tu quer cercar o ginásio do Anitta? Não precisa. Eu, naquela minha filosofia do Maria Ruth, que se mexesse numa torneira na São Jacó, os pais me ligavam na hora. Tem alguém dentro do pátio da escola, tem uma coisa errada, tem uma torneira. Gente, quando eu cheguei no Anitta, entrei com uma reta escavadeira para tirar o mato que tinha no entorno da escola. Quando tudo desapareceu, que as torneiras começaram a aparecer, no dia seguinte, as 4 torneiras da rua estavam arrancadas. Tu deve te lembrar disso. Eu estava chegando no Anitta e olhando e pensando, meu Deus, mas o que aconteceu? A reta escavadeira quebrou a torneira e eu não vi. Quando eu entrei no pátio, eu pensei, não é uma torneira, são todas. As torneiras desapareceram. Então, o entorno era muito diferente do que eu estava acostumada. E uma coisa assim, ó, a cidade é diferente. Como eu disse antes, cada bairro tem a sua... É uma micro-região, tem a sua personalidade, não adianta. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, como eu disse assim, ó, eu não visto cor política partidária.
Mas eu fui 20 anos cargo de confiança e passei por várias administrações e nenhuma me negou alguma coisa. A vontade política ajuda muito, tá? Então, essas coisas também fazem um diferencial. Tudo é demorado. Tudo em administrações públicas é demorado. Ela não é uma empresa privada, sabe? Porque tem essa lei para respeitar, tem essa. Todo mundo aceitou, faltou dinheiro. Entende? Mas assim, a vontade política faz. E nesse ponto, eu era assim, de conversar desde aquela equipe de manutenção, porque na época se tinha equipe de manutenção da escola, para ver quantos parafusos, quantas torneiras, quantas arruelas, quantas não sei o que mais, que a gente tinha e tinha que comprar. Então, e eu ia lá fazer, eu ia lá ajudar a plantar, eu ia lá passar o ferro no centro municipal Dr. Décio, quando estava sendo inaugurado, porque vinha o governador do estado e a bandeira estava toda dobrada, e a diretora junto, e lavando a escola ainda de noite, a luz faltando e a água faltando. Me faz lembrar, tempo de Júlio Sampaio, eu tive várias vezes limpando os banheiros. Que não vinha faxineira, e aí tu fazia isso. O professor faz Mas eu, em sábados e domingos, ia com o meu marido lá e com 8 alunos, mais ou menos, 8 alunos, que a gente lavava o chão e passava a cera. E eles faziam, e olha, era sofrido limpar aquele parquet e passar a cera, porque tinha que passar 3 vezes para ela pegar bem. E aí eles ganhavam um lanche do Saci com um sonho de valsa de sobremesa. E eles... Faz uns 3 anos que um aluno lembrou disso num supermercado, quando me encontrou. Um aluno barbudo, assim, que eu só conheci quando ele falou e tirou, sabe, olhou para o lado, assim, falou para a esposa, ó, porque eu não estava reconhecendo, e ele se lembrou disso, de quanto foi interessante, e ele disse que criou hábitos na vida dele, sabe? Então, são coisas, assim, pequenas que se tornam grandes e fazem a diferença. Da mesma forma, eu acredito que o diretor, o gestor da escola também faz toda a diferença. Porque, gente, eu passei 29 anos eu ganhei FG nesse município. Pensam quantas administrações a gente passa em 29 anos. Né? Então, eu sempre digo isso assim, eu não sou política, minha bandeira também é uma única, né? Não tenho cor partidária, mas é exatamente isso. O trabalho da gente fala pela gente mesmo, né? Então... uma coisa que eu esqueci também, que a gente criou a eleição de diretores. A Neca lembra do tempo que ela nem foi eleita, né? Ela foi sempre substituta, mas a gente criou, como eu disse, tem muita coisa assim para a gente esmiuçar dentro desse processo de regramento. Mas essa eleição de diretores por competência, eu acho que também foi uma coisa bastante interessante, porque obrigou elas a estudarem, sabe? Desacomodou umas que estavam muito tempo no mesmo lugar, porque é bom a gente mudar. A gente aprende. É saudável. A minha muito própria saudável. vice no Anitta, ela não tinha faculdade concluída. Eu disse para ela, olha, eu vou sair daqui e é tu que vai assumir, que tu não vai poder assumir porque tu não tens a tua faculdade ainda concluída. Aí ela deu porque daí, junto com a eleição de diretores, foi criada essa questão de que o diretor tinha que ter nível superior. Veio o incentivo incentivo também, sabe? Exatamente, veio o incentivo e veio a questão de que tinha que ter. Eu não tenho palavras para agradecer pela presença de vocês, pelas interferências que vocês fizeram. Certamente ficou uma conversa grandiosa para as pessoas que depois terão acesso a este vídeo, né?